Olá pessoal, tudo bem? Bom, você chegou nesse vídeo aqui é porque você quer ter um pouco mais de conhecimento ou saber um pouco mais sobre o mundo open source relacionado ao Apache Kafka. O Apache Kafka, que é hoje, com certeza, a espinha dorsal dos dados em tempo real de projetos de engenharia de dados e de várias equipes, de várias organizações de todos os tamanhos aí no mundo inteiro. Bom, para a gente falar um pouco mais sobre isso, a gente vai falar então sobre alguns componentes, algumas ferramentas, alguns projetos open source que giram em torno do ecossistema do Apache Kafka, que são periféricos aí e que fazem com que os clusters Apache Kafka, que são geridos internamente por equipes de engenharia de dados, que eles possam ser aí clusters confiáveis, robustos e que possam oferecer confiança dentro das organizações. Antes da gente seguir, eu vou pedir para vocês, então, curtirem o vídeo, apertar no botãozinho de curtir aí. Vou pedir também para vocês, se possível, compartilharem esse vídeo com alguém que se interesse pelo assunto. E também, obviamente, por favor, se inscrevam no canal, que isso ajuda a gente a manter aqui os vídeos e manter o conteúdo, ok, pessoal? Conto com vocês, então. Bom, para a gente dar continuidade, então, eu vou falar aqui um pouco para vocês sobre alguns desses componentes. Vamos lá, vamos começar então pelo Debizium. Basicamente, o Debizium, que é um componente que a gente usa com o Kafka Connect. O Kafka Connect já faz parte do core do Apache Kafka, porém, quando a gente quer turbinar, vamos dizer assim, o Apache Kafka com o Kafka Connect, a gente usa, por exemplo, o Debizium. O que é o Debizium? Basicamente, ele vai permitir que a gente faça o quê? Que a gente colete informações, que a gente capture informações de tabelas específicas de bancos de dados. Então, imagina que você tem uma base de dados específica e você quer que aqueles registros daquela base de dados se transformem em eventos dentro do Apache Kafka, dentro de um tópico do Kafka. Então, o Debizium permite que a gente faça isso. Então, a gente consegue basicamente transmitir os dados que estão dentro dessas tabelas para dentro de tópicos do Kafka, para que esses dados sejam, então, consumidos depois ou por outros bancos de dados, ou seja, a gente pode ter um destinatário consumidor que é também ele uma tabela do banco de dados, ou outros clientes, clientes Java, clientes .NET, que vão consumir dados daquele tópico. Então, o Debizium, ele nos permite criar configurações específicas para pré-processar os dados antes que esses dados entrem dentro de um tópico do Apache Kafka. Então, ele nos permite fazer com que a gente obtenha os dados brutos da tabela do banco de dados e depois trabalhe esses dados antes que eles sejam inseridos dentro de um tópico para serem consumidos depois pelos clientes consumidores. Então, vale a pena conferir o Debizium porque é um projeto bastante interessante. E, basicamente, ele é compatível aí com essas tecnologias aqui. Então, ele pode capturar dados do Postgres, pode capturar dados do Oracle SQL Server e também de bancos de dados NoSQL, ok, pessoal? Como é o caso, por exemplo, do MongoDB, ok? Bom, voltando aqui, o que mais a gente tem? Vamos falar um pouco sobre o Apicure e o Schema Registry. O Apicure e o Schema Registry basicamente vai nos permitir que a gente faça então o versionamento dos dados que entram nos tópicos para que eles não quebrem a compatibilidade com os dados que estão sendo consumidos na ponta final pelos clientes consumidores. Resumindo ainda mais, esclarecendo ainda mais. Se você cria uma entidade com 3 atributos e você joga isso para dentro de um tópico, depois você tem um consumidor do outro lado que está esperando esses mesmos 3 atributos. Determinado tempo depois, você vai lá e acrescenta mais 2 ou mais 3 atributos conforme a necessidade do seu negócio. Se, do outro lado, o consumidor espera 3 e dentro da lógica dele, do processamento de dados dele, ele espera 3 e chegaram 6, eventualmente você pode ter aí uma quebra de dados do lado consumidor. Ou mesmo se você remover um campo, também pode ter aqui uma quebra de dados. O que acontece a partir daí? A gente pode usar um Schema Registry que vai nos permitir versionar esses dados. Então, os dados, antes de entrarem no tópico, eles são serializados através
do Schema Registry, do Apicúrio, que é a ferramenta que nós estamos falando aqui. Depois, esses dados entram no tópico já versionados e já serializados. No lado final, o que vai acontecer? O consumidor vai compreender que existe ali um Schema Registry, ele vai consultar esse Schema Registry, vai buscar o identificador e vai serializar conforme foi, vai deserializar conforme foi serializado lá na produção inicial. Então, Schema Registry é algo bastante importante também numa arquitetura do Apache Kafka. E nós temos aqui o Apicúrio, que é mantido pela Red Hat, ok? E ele tem aqui basicamente uma gama bastante abrangente de tipos de dados que ele suporta dentro dos tópicos que pode ser serializado. Então, isso é bastante interessante porque dá também uma versatilidade aí no uso de Schema Registry. E voltando aqui para a nossa gama tecnológica, o que mais a gente tem? Vamos falar agora sobre o Streamzy. O que é o Streamzy? Basicamente, o Streamzy é um operador para Kubernetes que vai permitir aí que a gente faça a instalação, que a gente faça a publicação de um cluster dentro de um cluster Kubernetes, um cluster Kafka funcionando dentro de um cluster Kubernetes. Eventualmente, sim, isso pode trazer mais complexidade, quando a gente está falando que Kafka por si só tem a sua complexidade, Kubernetes também tem a sua complexidade, mas com o Streamzy isso fica bastante mais facilitado. Não fica fácil, mas é muito mais fácil do que se a gente tentar fazer aí o uso do Kafka sem esse operador Streamzy. E ele é open source, então é basicamente a criação de uns arquivos YAML, a gente faz ali a pré-configuração YAML e depois a gente usa o Streamzy como um operador Kubernetes para fazer a publicação de um cluster, a criação de um cluster e depois gerir esse cluster. A gente também consegue gerir através do Streamzy. Então, muito utilizado também no mundo open source do Apache Kafka, o Streamzy. Ok, pessoal? Vamos lá. Streamzy ou Streamizy, isso vai depender de como a gente pronuncia a tecnologia. Outra muito interessante aqui é o Cruise Control. Cruise Control, ele não tem uma página específica, mas ele tem aqui a página do GitHub, do repositório do GitHub, com informações específicas sobre o Cruise Control. O que é o Cruise Control? Basicamente, ele é um painel de gerenciamento do Apache Kafka que permite a gente fazer o rebalanceamento das partições de brokers. Então, imagino que a gente tenha brokers aí que estejam com muita carga e outros brokers que estejam com pouca carga, para que as coisas fiquem mais equilibradas e balanceadas. O Streamzy ele fica verificando em todo instante, a todo instante ele fica validando qual é a carga de trabalho que cada broker está recebendo e está processando, e ele fica então replicando os dados para que tudo fique equilibrado e para que o cluster funcione da melhor forma possível. Então, o Cruise Control ele permite que o cluster fique mais confiável, visto que o Kafka já tem, por padrão, implementado um autobalanceamento, porém o Cruise Control ele potencializa isso, trazendo mais segurança e confiança no uso diário, no uso geral de um cluster do Apache Kafka. Ele foi desenvolvido internamente pelo LinkedIn, que tornou ele um projeto também open source, um projeto aberto. O que mais a gente vai ter aqui? A gente tem, além do Cruise Control, já falei do Streamzy, o próprio Kubernetes, que está vinculado aqui ao Streamzy. Falei do Apicúrio. O Gico. Então vamos falar sobre o Gico. Interessantíssima essa ferramenta. Essa é daquelas que não é assim tão conhecida do grande público da comunidade open source do Apache Kafka, mas já tem aí alguma utilização de mercado. Eu mesmo já fiz o uso do Gico em produção, inclusive, e é uma ferramenta espetacular para quem está criando pipelines e automatizando, por exemplo, criação de tópicos, criação de conectores do Kafka Connect, criação de Schema Registry. Então, o Gico, ele fornece ali uma interface que você consegue configurar via YAML. Então, eventualmente, você vai gerar um YAML automaticamente pelo seu processo de automatização, pelo seu pipeline automatizado,
Depois que você cria esses YAMLs e joga eles para execução com o Gcode cria, então, vai gerir essas configurações para que elas sejam criadas dentro dos tópicos, dentro dos clusters do Apache Kafka. Então, aqui tem alguns exemplos, por exemplo, da modificação, criação, fazer remoção de artefatos dentro do Apache Kafka. Tem até um videozinho aqui que eles colocam como apresentação do projeto, que é bastante interessante. Então, se vocês estiverem considerando o uso do Kafka open source, considerem também o uso do Gcode na parte de pipeline CI/CD aí, automatização do cluster Kafka. Depois, por último, eu só queria mostrar para vocês aqui esta página, que é basicamente a página de documentação do projeto open source do Apache Kafka, que mostra aqui, basicamente, a quantidade absurda de empresas de grande, médio porte que auxiliam no processo do Apache Kafka. Então, imagina, ainda que o projeto seja um projeto open source, é muito interessante a gente saber se esse projeto ele é mantido por empresas sérias. Existem vários níveis de projetos open source, uns com mais empresas envolvidas, outros com menos empresas envolvidas. Quanto mais empresas envolvidas e maior é o porte dessas empresas, mais confiável fica o projeto, porque é quase que uma garantia de que o projeto vai receber constantes atualizações, que ele vai ter inovações e que ele vai ser um projeto com garantias de segurança, com mais confiabilidade para usos em produção. Então, se uma organização decidir usar o Apache Kafka em produção e quer saber se ele é bem suportado, essa página aqui não deixa nenhuma dúvida. A gente tem empresas aqui como o próprio LinkedIn, que foi onde o Kafka nasceu, temos Twitter, Netflix, Spotify, Pinterest, Uber. Temos aí na área de bancos, na área financeira, Goldman Sachs, que é um grande banco de investimento, PayPal, Airbnb, Foursquare, temos aí Shopify, Coursera, uma grande e ampla gama de empresas que ajudam aí no desenvolvimento do Apache Kafka. Então, eu só queria deixar para vocês aqui nesse vídeo esse overview geral de como o Apache Kafka no mundo open source ele é bem suportado e tem ferramentas interessantíssimas aí para utilização. Bom, se encaminhando aqui para o final desse vídeo, vou pedir para vocês novamente se inscreverem no canal, curtirem aí se vocês gostaram do conteúdo e também vou falar aqui rapidamente sobre o Apache Kafka Expert Engenheiro Event Streaming. Eu vou deixar o link deste projeto aqui na descrição deste vídeo, ok, pessoal? E conto com vocês para os próximos vídeos aqui do canal. Valeu por estarem aqui. Tomar minha aguinha, vou deixar vocês aí com bons estudos e bons conteúdos na área de engenharia de dados.